de Análise e Planejamento, especialmente considerando que temos ar-condicionado zero bala, novinho, nesse dia de 30 e poucos graus. É bom que a gente tenha renovado a infra da casa e que a gente esteja utilizando também algumas das inovações tecnológicas introduzidas pela atual gestão do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É muito bom. Bom, gente, então, bem-vindos. Bem-vindos a todos e todas os que estão aqui no auditório Elsa Bercó, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bem-vindos e bem-vindas também todos aqueles que nos acompanham no canal do YouTube do Centro de Estudos da Metrópole. Este é um seminário conjunto, é um seminário organizado pelo Centro de Estudos da Metrópole e pelo NEDAC, o Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP. E é para nós um seminário especial por três motivos. É um seminário especial pelo convidado, é um seminário especial pela plateia e é um seminário especial pela ocasião. Então, começo pelo motivo mais importante, que obviamente é o nosso convidado. Então, primeiro, Ernesto Isunza, ou Ernesto Vera, como é conhecido aqui no Brasil, pela forma de citação e da inversão dos sobrenomes paternos e maternos no Brasil, dispensa apresentações. Depois disso, virou Isunza Vera para evitar confusões, como eu virei aqui Gursa Lavalle também. Ele dispensa apresentações na plateia, porque, obviamente, faz parte de uma rede de pesquisadores que colaboram, constituindo um conjunto de agendas de pesquisa no campo da participação, dos movimentos sociais, dos controles democráticos e da sociedade civil. E também dispensa apresentação no CEM, no interior do CEM, porque o Ernesto é o pesquisador internacional associado ao CEM, pelo menos desde o começo dos anos 2010, então praticamente está patrimonializado, faz parte do CEM. Como vocês sabem, Ernesto é um colega querido e admirado por todos nós, é um parceiro de pesquisa e reflexões, no meu caso, desde 2008, quando eu o conheci, no momento que realizava seu pós-doc na Unicamp. Esse encontro feliz foi propiciado por Evelina Dagnino. Nesse momento, Evelina reunia um conjunto de estudantes de pós-graduação como orientandos que viriam a se tornar figuras relevantes do campo da participação, todos eles, que viriam a se tornar parceiros de caminhada e de trajetória e que contribuiriam ao longo do tempo a adensar o campo de estudos do qual nós formamos parte. Foi um encontro feliz, propiciado por Evelina, pelo menos para a minha trajetória, teve consequências de longo prazo. Espero que para a sua trajetória também tenha sido um encontro feliz. O Ernesto ele é reconhecido na América Latina pela sua produção em dois flancos. Primeiro, nas relações sociedade civil-Estado, sociedade-Estado, para utilizar a formulação canônica, e, nesse caso, especialmente estudando a relação sociedade-Estado no Brasil, mas também é conhecido, adicionalmente conhecido, pela produção na área dos controles democráticos. Nessa seara dos controles democráticos, a produção do Ernesto tem contribuído não apenas a fazer avançar o conhecimento empírico sobre controles democráticos no México e na América Latina, ele tem avançado diversas propostas analíticas e modelos que têm impulsionado fortemente a pesquisa sobre modelos, sobre controles democráticos na região, e ambos, controles democráticos e relações Estado-sociedade civil, são obviamente temas caros ao NEDAC. Ernesto é atualmente, e foi desde sempre, porque acho que nunca foi professor em outra instituição, pelo menos professor titular, é pesquisador titular do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, CIESAS, o Centro de Pesquisa e Estudos Superiores em Antropologia Social. Boa parte da sua produção tem sido realizada no CIESAS como casa de pesquisa, mas para além dele ter uma importante produção intelectual nesses dois flancos que eu mencionei, para aqueles que conhecemos Ernesto, sabemos que ele é um construtor institucional nato. Ernesto desempenhou múltiplas funções institucionais, ajudando a estabilizar os CIESAS, ajudando a construir os CIESAS,
E ele é um construtor institucional nato dentro da academia e fora da academia, o que na nossa praia não é necessariamente tão comum, embora seja mais comum do que em outras áreas. Ele tem feito muito trabalho ajudando a impulsionar possibilidade de controle democrático no México, colaborando com diversos níveis de governo, desenvolvendo programas, e tem procurado ajudar a fazer isso em outras regiões da América Latina, quando assim é convidado para colaborar. Então tem tem esse engajamento de um intelectual e um produtor de conhecimento sistemático que também se debruça do ponto de vista da prática nas possibilidades políticas de fazer ampliar o controle democrático no México e em outras regiões. Não sei se vocês sabem, mas o Ernesto veio direto do México para estar aqui conosco, o que é um baita luxo. Obviamente a gente não pode pagar essas coisas frequentemente, porque não é como ficar trazendo pessoas para nos acompanharem. Então isso me leva ao segundo motivo. Eu disse que esse seminário era especial por 3 motivos. O primeiro era convidado, o segundo é pela ocasião. Então, Ernesto está aqui nos acompanhando porque estamos celebrando o 15º aniversário do NEDAC, do Núcleo Democracia e Ação Coletiva, e é uma enorme alegria iniciar essa comemoração hoje com um seminário conjunto entre o Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, e o NEDAC, ambas instâncias das quais eu faço parte há muitos mais anos do que é prudente lembrar aqui. Então, o terceiro motivo também está associado à ocasião e à plateia. Hoje não temos qualquer plateia, temos uma plateia que é composta por pessoas muito queridas, é uma plateia de colegas que fizeram parte dessa trajetória do campo, ajudaram a construir a agenda, são interlocutores de velha data de outros núcleos, de outras áreas, mas sempre vinculados ao campo. E também temos um conjunto de colegas que foram parte do SEBRAP, são parte do SEBRAP através do NEDAC. Um conjunto de colegas que fazem parte da história do NEDAC, que ao longo desses 15 anos estiveram vinculados e em algum momento foram fazer carreira acadêmica em outros lugares, foram se inserir no mercado de trabalho, ou que continuaram no NEDAC e são tão longevos no NEDAC quase quanto eu. Então, são um conjunto de pessoas que vêm de latitudes muito diversas, vêm de lugares diversos da cidade, vêm de outras cidades do estado de São Paulo, e inclusive vêm de outros estados do Brasil, e vieram a nos acompanhar e nos prestigiar, e isso nos produz uma enorme alegria. É muito bom tê-los todos aqui e tê-las todos aqui conosco. Muito obrigado por nos acompanharem nessa comemoração. E, finalmente, para não... Vocês sabem que falar para mim não é exatamente um problema, então vou tentar ser breve, mas o tema do seminário é muitíssimo oportuno. O Ernesto vai oferecer para nós um balanço das perspectivas da esquerda no México e do lugar da participação nesse balanço. Ele vai oferecer para nós um panorama bem compreensivo, bem rico de o que ocorreu no governo do Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO, como ele é conhecido no México, e das perspectivas do governo da Claudia Sheinbaum, com um olhar especial, olhando com especial carinho a participação. Isso é um tema relevante para aqueles que estudamos em si participação, para aqueles que por motivos biográficos ou epistêmicos estamos vinculados ao México, mas é também muito importante para nós porque, em mais de um sentido, examinar México, analisar México exatamente nesses governos de esquerda, guarda paralelismos interessantes com o Brasil. Então, ajuda a construir uma perspectiva comparada que ilumina questões para nós, seja na forma, digamos, paralelismos positivos ou de contrapontos, de contrastes que nos levam a pensar questões. Então, é um estímulo para nós ter a oportunidade de ouvir Ernesto, e é com essa expectativa e com essa ansiedade que estamos aqui para ouvi-lo. Então, Ernesto, em nome do CEM e do NEDAC, agradeço enormemente sua presença aqui conosco, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Adriano. Eu queria começar diretamente para falar do México, da fala de hoje, mas eu preciso retomar algumas coisas que falou Adriano, porque para mim é um momento importante da reencontro
com muitas pessoas que a gente já conheceu naquela primeira oportunidade de trabalhar com muitos de vocês, brasileiros e brasileiras, que mudaram mesmo o olhar acadêmico, científico, mas também ampliaram o jeito de pensar nossa própria realidade. Muitos de vocês sabem que o trabalho comparativo que a gente fez já muitos anos, quase 20 e poucos anos com o Brasil, mas também com a Colômbia, com a Argentina, tal, com o Peru, foi parte disso que falou Adriano, não? A sorte que a gente teve de conhecer a Evelina, de manter relacionamento com o grupo de estudos da construção democrática, que foi aquele primeiro grupo, mas depois trabalhar desde a articulação institucional com o SEBRAP, aqui mesmo naquela sala que agora está ocupando o Adrian, a gente firmou um convênio de colaboração com o SEBRAP, e foi outra vez depois com o NEDAC e com o SEM que a gente já trabalhou em outras formas de articulação, de reflexões, de lógicas críticas que para nós, com certeza, Adriano, isso você sabe, mas eu preciso falar para todos e todas, eu não seria a mesma pessoa, eu não faria as mesmas coisas sem meu relacionamento com o Brasil e é com vocês. Então, para mim é muito emocionante trabalhar, manter esse relacionamento, manter essas formas de pensar conjuntas com vocês. Então, obrigado pelo convite. Eu vou tratar de fazer uma apresentação de alguns dados que para mim é importante pensar como contexto primeiro e depois com algumas reflexões do que vai ser as possibilidades nos próximos 6 anos. É a primeira vez na história do México que um governo de esquerda vai entregar o poder a mais um governo de esquerda. Então, vai ser pela primeira vez que uma mulher vai ser presidente da República, em toda a história do México vai ser a primeira vez, mas também vai ser a primeira política que vai ser socializada nos grupos de esquerda. É a primeira pessoa que vai ter o poder no México com um congresso paritário entre homens e mulheres, que vai ter um reconhecimento constitucional que foi anteontem feito do que é a personalidade jurídica pública dos povos indígenas, e vai ter outras coisas que vai ser mais difícil de compreender, como vai ser que a Polícia Nacional vai ser dirigida, administrada pelo Exército, e que México vai ser o primeiro país que vai eleger os juízes, magistrados e pessoas da Suprema Corte de Justiça. Isso é bom ou é ruim? Vamos falar ao final. Mas, na verdade, no México temos eu acho que é um cambio de regime, um cambio não somente do poder, das formas de pensar a política, mas são tantas mudanças em tão pouco tempo que, para mim, já no México é difícil fazer um resumo. Então, pensar as pontes para comunicar vocês o que eu acho que está acontecendo no meu país, que vai ser um reto, não? Reto, se fala, não? Reto, compartilhar com vocês esse resumo em desafio, em poucos minutos o que está acontecendo. Então, vamos fazer rápido isso para depois melhor fazer um diálogo no tempo que vai ficar na apresentação. Não sei se já dá para compartilhar Pode clicar, acho. Agora vai compartilhar a apresentação. Auxílios universitários. Falaram para mim que só quando tiver... Ele está colocando lá.
Já está indo. Aí Tá aí. na setinha da parte Aí de baixo. está. Está pronto. Obrigado. Obrigado. Dá para ver aí, não? Tá bom. Então, a ideia é isso. Vamos fazer um resumo e vai começar, em primeiro lugar, qual é a base para pensar o contexto do que aconteceu nos últimos 6 anos no México. Lembram que o México tem períodos de 6 anos e não de 4, mas também que não está proibido, não pode se reelegir de nenhum jeito no Poder Executivo. Então, são períodos maiores, mas sem reeleição. Temos, então, 71 anos de práticas políticas de um tipo de Estado que teve nos anos 70 até o princípio dos anos 70 uma coisa muito mais próxima ao que poderíamos pensar como Estado de bem-estar, não? Com uma construção de instituições que a partir do princípio dos anos 80 foram destruídas, não? Desmanteladas, desarticuladas, e esse vai ser o contexto das mudanças que vai ter nos últimos 35 anos até 2018, no qual o PRI, aquela coisa estranha que você não sabe se é centro, esquerda, direita, não sei o quê, mas é aquele partido de Estado que vai ter aliança explícita com o PAN, a direita católica, e vão ter esse que se falou de Acuerdo por México, Pacto por México, e que foi, na verdade, foi um pacto que não foi parte das eleições, não foi parte de uma agenda eleitoral, não foi parte da discussão pública, mas foram depois das eleições que eles tomaram acordos e fizeram mudanças constitucionais para fazer aquele projeto de desarticulação das instituições mexicanas do que a gente fala de estado de bem-estar. E tínhamos também uma lógica muito clara no caso da participação de um tipo de visão periférica do que vai acontecer na lógica de participação nas políticas públicas, muito periférica e principalmente consultiva, não? Sem uma lógica de incidência forte nas políticas públicas, que vai ser como o selo, não? Vai ser a característica fundamental do que foi o regime do PRI nos esses anos. O que aconteceu em muito pouco tempo no México? 2006, 2012, 2018, em muito pouco tempo a população virou de uma definição de 2 partidos e meio, a gente fala 2 partidos e meio, a aquela coisa que aconteceu no 2018, que López Obrador e o novo partido Morena pegou praticamente vitória em todo o país, menos em um estado. Foi uma coisa tão pouco comum e tão rápida a fundação desse partido e a lógica da vitória 2018 que deu pouco tempo para pensar o que vai acontecer no futuro nessa hegemonia ou essa construção de hegemonia do novo partido. Mas se você olha o que aconteceu... Deixa eu ver se eu consigo ampliar, porque aqui você está vendo, mas... Aí? Deixa eu ver. Está a tela cheia. Vou sair da tela cheia. Aí? Pode colocar a tela cheia no meu. Fica no mais. Fica no mais. No mais, Aqui. sinal de mais. Mais, esse aqui é mais. O mais, ele vai só... Acho que lá dentro. Não acrescenta. Na parte de baixo. Os slides estão sensacionais, mas... Da direita, aqui. Não, saí disso tudo, não. Não, mas o senhor está dizendo que a gente Pra vai ampliar. ampliar pode ampliar mais, porque não dá para ver o... Tá. Por isso aqui já, peraí. Está feito lá. Senão, todo o trabalho de montagem dos slides não... Os slides estão bonitos, mas não dá. Agora, volta um.
Isso. Então, as mudanças do 2006 ao 2018 é uma mudança tão radical que não deu para perceber quanto aconteceu. Aconteceu que depois das eleições de 2012, uma parte do PRD, que foi essa força que foi competitiva no sul do México, com a liderança de Andrés Manuel López Obrador, e um grupo mais amplo de novos militantes e uma articulação de pessoas de diferentes forças, fizeram, eu falo de um frente amplo. Na verdade, eles falam de partido-movimento, mas é uma coisa tão ampla que não dá para entender uma ideologia, uma estrutura articulada de militância que você pode reconhecer o que seja um partido tradicional. Então, entre 2012 e 2018, Morena, que foi o nome que agora toma o partido do governo, vai mudar radicalmente, então, a geografia política do México. Só nesse estado do centro do país, muito conservador, vai ser o único estado que Andrés Manuel não ganhou as eleições. Então, se vocês olham isso depois de um governo de 6 anos, com todos os problemas de desgaste, não? Desgaste da política cotidiana. Lembrem que ele foi precisamente um ano e depois a pandemia. México tem os 50% da força de trabalho de forma informal, o qual na pandemia foi uma bomba atômica, não? Era muito complexo falar de políticas de proteção quando você tem a metade da força de trabalho fora das articulações formais. Então, quem vai pensar que 2024 uma candidata que é do núcleo duro do movimento Morena, mas também ela veio de ser a governadora da Cidade do México, e com a lógica de votação, aqui tem os distritos, 300 distritos eleitorais, praticamente tem todos os distritos ganhos pelo próprio partido. A votação final foi quase 60% contra 27%. Sim? Mas quando vocês olham isso nos estados do México, acontece a mesma coisa. Só um estado, esse mesmo estado conservador, não foi ganho pelo Morena. Isso que vai se convertir, a diferença do 2018, vai ter a maioria simples, não? 50 mais 1, mas agora 2024 vai ter 2/3 partes, 2/3 do Congresso, tanto da Câmara de Deputados como da Câmara de Senadores. Isso é muito importante porque então você pode mudar a Constituição. Sim? E tem uma maioria em 27 de 32 estados da República. Se precisa a maioria, a metade mais 1 dos estados, das legislaturas estaduais, para mudar a Constituição. Então, nesse momento, a nova presidenta, que vai começar o 1º de outubro, em 2 semanas, Claudia Sheinbaum, vai ter a possibilidade de ter não somente o controle da maioria para fazer leis, para controlar o orçamento, mas também para mudar a Constituição. E já teve 2 mudanças da Constituição com o novo Congresso antes dela tomar o poder, 1º de outubro. Primeira mudança, a reforma do judiciário, que é tão polêmica, não? Essa de fazer eleição dos juízes, magistrados e ministros da Suprema Corte. E a segunda, que foi aprovada há esses dias, foi aquela que eu falei, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas como sujeitos de direito, o que dá a possibilidade de orçamento, luta pelo reconhecimento do território, etc, etc. E a terceira, que foi ontem, faz umas horas apenas, que foi que a Guardia Nacional, que seria a Polícia Federal, vai ter administrativamente controle do Exército, mas o mando vai ser da Ministério de Segurança. Uma coisa muito, muito especial, mas foi aprovada agora na madrugada no México. Qual é parte do contexto, então, que a gente pode pensar? Esses são os governos estaduais.
tivemos nós alguns estados nesse ano que tiveram ao mesmo tempo, 2 de junho, as eleições, e manteve a mesma maioria dos estados, e só um estado virou de partido, que foi Yucatán, um estado historicamente governado pela direita, tinha 20 anos de ser governado pela direita, e agora também está governado pelo Morena. Todo o sul do México está governado por Morena, onde fica a maioria da população. 2 estados importantes são governados por outras forças, que é Movimento Cidadão, que falam que nem é movimento, nem é cidadão, mas eles governam Jalisco e governam Nuevo León. Sim? Fora disso, a maioria dos estados com muita população, a maioria da população está governada por Morena. Quais são, então, as razões dessa enorme, essa brutal vitória eleitoral? Eu acho que tem várias explicações e eu queria compartilhar com você algumas coisas básicas da vida cotidiana dos mexicanos nesses 6 anos. Essa é uma coisa para mim interessante, porque são os 6 anos do governo de Andrés Manuel, que começa a mudar uma coisa muito louca, que foi a destruição do poder aquisitivo da maioria da população. Então, isso é a trajetória do salário meio real, começando no ano 18. Brasil vai ficar nessa onda. É uma onda que foi destruída pelas mudanças econômicas, pela pandemia, não sei o quê. Mas se você vê, México teve uma política tão agressiva de reconhecimento... Perdão? É verde. Esse verde que está aqui, Brasil é isso. México é isso. E esse é a Argentina. Vermelho Brasil, verde Brasil. Argentina é azul. Uma posição invejável. Quase sai do Brasil. Então, foram 2 coisas que se fizeram no governo e que rompeu com uma ideia que era como se fosse a Bíblia na economia mexicana neoliberal. México foi, junto com Chile, 2 países que fizeram além do que fora o Acordo de Washington. Além do Acordo de Washington, no México foram os salários precisam ficar muito pressionados para baixo para manter a produtividade, primeiro. E segundo, a sindicalização, que é o que fez o governo de Andrés Manuel. Primeiro, uma mudança radical da lógica do controle corporativo que tinha nos sindicatos. Mudaram completamente a lógica dos sindicatos. No Ministério do Trabalho mudou completamente as regras e os processos. E segundo, fez acordo com os empresários para subir o salário mínimo. Praticamente foi o duplo do salário mínimo, que ampliou o mercado interno. Nem foi um problema na pandemia. Olha aí o crescimento da salário meio. Segunda coisa interessante vai ser isso mesmo, 2018, vai ser lá no fim. Essa é só a trajetória do salário meio no México. Lá vai ter aquele crescimento que a gente falou para vocês, não? Naquele momento dos anos 70, que o México tinha praticamente uma classe média enorme, tinha instituições de proteção social, quase um sistema de saúde, blá, blá, blá. E depois disso veio final dos 70, princípios dos 80, pum. E durante 20 anos o salário não cresceu, até 2018. Então, muda totalmente o que você pode fazer ou não pode fazer com um poder público com uma clareza do que vai ser as prioridades. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental na explicação daquela vitória brutal desse novo partido, não? Tem clareza a população que tem coisas que podem fazer se você tem poder público nas suas mãos. E outra coisa interessante aí,
Essa é a taxa de desocupação no México. Esses são dados oficiais do IBGE mexicano, o INEGI. Aqui você é a mesma coisa, não? São a queda agora 2,7 de população economicamente ativa que está sem trabalho, sem ocupação. No México, outra coisa é completamente impensável, não? Essa queda é a queda da pandemia, mas você tinha muito altos níveis de desocupação. E agora está nesse nível, 2,7. E por último, coisa estranha, mas que vocês já experimentaram em algum momento da história brasileira, que vai ser a possibilidade de levar a aprovação de um presidente ou uma presidente para a próxima pessoa do mesmo partido. E o que vai acontecer também é uma coisa muito louca, não? Andrés Manuel vai começar com 73% de aprovação, e esses são dados de agora, de agosto. Vai com 71% de aprovação. E por isso eu acho que a explicação do que aconteceu no México em junho, ao longo das eleições federais, estaduais e municipais, vai se explicar por aquela lógica de clareza. Qual vai ser o projeto que vamos... No México falam os amigos de Morena, o segundo andar da transformação. Nós já fizemos o primeiro andar, vamos fazer o segundo andar. Praticamente tudo o que está fazendo nesse momento de mudanças constitucionais, tudo foi dito. Reforma judiciária, reforma dos povos indígenas, todas essas coisas não foram escondidas, não. Eles falaram que vai. Por isso vamos pedir para vocês maioria constitucional. Eles falam de plano C. O plano A era mudanças eleitorais, o plano B era articulação com a oposição, o plano C, vocês não querem fazer acordos, então vamos ter maioria de 2/3 partes do Congresso para fazer mudanças. E com essa foi a campanha das eleições no México. E a população reagiu positivamente. Na verdade, eu não pensei que fosse tão claro essa reação, mas deu. Quem vai governar, então, a partir do 1º de outubro? Primeiro lugar, continua essa lógica que eu falo de Frente Amplo, é uma coalição, mas é uma coalição que tem uma liderança muito clara. Não são partidos do mesmo peso, com a mesma força, que vão coordenar aliança. Não. É Morena, que vai ter uma maioria brutal. Vai ser depois o Partido de Trabalho, que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. É mais bem uma força residual que veio dos movimentos urbanos populares de uma origem maoísta, mas que, na verdade, foi um partido bisagra. Não, falam partido... Dobradiça. Isso. E o Partido Verde. Dobradiça. Mas não é verde, na verdade, também é outro partido, eles falam de uma marca registrada, não? Então, o que você tem? Tem um partido, movimento em construção. Nos últimos 2 anos, em Morena, estão fazendo um trabalho, agora sim, sério, de construção do partido, porque até agora, Morena é uma maquinária muito sofisticada de movimento eleitoral. É uma máquina massiva de articulação para o voto, mas não é um partido em sentido estricto, nos outros sentidos que tem a lógica do partido. Mas também é um partido, não qualquer partido, é um partido muito recente, com pouca estruturação histórica, com poucas experiências do governo local, só na Cidade do México tem uma experiência acumulada, e depois o que tem é uma aliança super majoritária, não? Aqui praticamente nos deputados tem 4/5 partes da Câmara de Deputados, não? Então, é tão grande que esse poder também agora está fazendo que a competência não vai ser fora. A competência realmente dos projetos é dentro do Morena, não? Segundo,
é uma lógica de reconstrução do estado de bem-estar social. Abertamente, os programas são o banco do bem-estar, as bolsas do bem-estar. Tem esse discurso de reconstrução dessa lógica de estado de bem-estar que vai ter políticas redistributivas, tem também aquela coisa de criação e expansão de um estado que vai ser grandes obras de grande porte para a expansão do mercado doméstico, e vai ter também essa expansão da base do suporte na base, com essa lógica de não intermediação. Sem brigar ou brigando, o governo vai ser que as políticas sociais, as políticas econômicas, tal, vai ter diretamente com as pessoas que são beneficiários ou parte dos programas. E isso muda também a lógica da intermediação política no México. Não vai ter como a lógica da clientelismo mexicano histórico, com as organizações do setor, mas diretamente com as pessoas que fez parte dos programas. E, finalmente, para ter uma lógica mais clara do que vai acontecer a partir de agora, no segundo governo de esquerda no México, tem também coisas que não, continuam como problemas a resolver. Por exemplo, tem uma crítica forte das organizações da sociedade civil, que vai congelar praticamente os projetos de parceria em muitas áreas das políticas públicas, não? Tem uma rejeição esse tipo de intermediação, e muitas organizações de elite ficaram não críticas ao governo, não somente críticas ao governo, mas fez parte da coalição de oposição nas eleições. Então, isso está aprofundando a polarização entre esse setor de organizações da sociedade civil com o governo de Morena, uma coisa. Segundo, também, a diferença do que a oposição ou algumas pessoas do jornalismo falam, que está desfeito, destruído os programas de participação ou de articulação com a sociedade. Na verdade, esse governo não mudou. Praticamente, eu não conheço nenhum caso que vai destruir esses espaços de participação tradicional. Não, ao contrário, manteve com mais ou menos interesse, mas criou, como vamos olhar agora, outros que eu acho que não tem claridade o que vai acontecer com esses novos espaços de participação, muito na lógica do local, da comunidade, da lógica micro nas políticas públicas. Então, como resumo, tem uma lógica 2018-2024 de continuidade, de inovação e de contradições. Continuidade, por exemplo, um tipo de participação que é uma fiscalização das políticas no nível do chão, não? Na face a face, na política pública, nas localidades pequenas, e vão continuar. Agora, por exemplo, são 149.105, isso é agora de agosto, comitês de contraria social. É uma coisa massiva que vai continuar, e isso não mudou nesse governo. Segundo, os mecanismos de participação como conselhos sectoriais, que no caso no México, a diferença do Brasil, não é uma estruturação de embaixo para cima, não tem essa articulação por área de política, não tem essa lógica de participação articulada, mas existem, continuam esse tipo de mecanismos de participação. Isso não mudou, continua. Que tipo de inovação que também tem que ver com algo que não está tão claro o que vai acontecer nos próximos anos, porque nos últimos anos desse governo se criaram monte de espaços de participação de novo no nível local. Por exemplo, programa massivo, uma bandeira dos programas de inovação desse governo foi Sembrando Vida, que são comunidades de 25 pessoas ao máximo que vão trabalhar pela reflorestação
e recuperação do conhecimento a nível camponês nas comunidades. Então, mas eles vão administrar orçamento diretamente do programa. Então, por exemplo, para vocês pensarem a escala da criação desses mecanismos de participação, agora tem 18.000 comunidades de aprendizagem por todo o país. Depois, por exemplo, na escola pública básica, no nível básico, nos primeiros anos de educação, as escolas públicas agora precisam fazer o que falam de comitês escolares. Então, os pais, em assembleia, criam os comitês escolares e recebem diretamente dinheiro, eles administram, fazem eles ou contratam para fazer melhoras, água potável, teto novos tetos, melhoras da infraestrutura, mas também controle das denúncias de corrupção na escola, etc. E não é qualquer coisa. A escola é nossa, que é o nome do programa, são 173.000 comitês escolares. Então, é outro espaço novo. Os comitês do Banco do Bem-Estar. No México não tínhamos banca nem acesso direto a cajeros, as caixas para tirar dinheiro, não só dinheiro em geral, mas essa multitud de bolsas e programas diretos que vão receber na população. Então, o governo fez que tiver uma caixa por cada município do país. Então, uma construção massiva para evitar a entrega de dinheiro dos funcionários para os cidadãos, também para evitar essa lógica do clientelismo. Então, cada dessas unidades do Banco do Bem-Estar vai ter um grupo de controle. E, finalmente, os comitês de participação do que falam de a Clínicas Nuestra, que seria os comitês da clínica, não? Do nível básico o primeiro nível de saúde, que vai ter esses comitês que, como o caso das escolas, administração do orçamento para melhoras, mas também para controle da clínica, desse nível primeiro da saúde no país. E a última inovação vai ser o uso permanente da princípio da consulta aos povos indígenas para obras. Para obras tanto do governo como, por exemplo, mineria. Não sei se vocês sabem, mas no México tem 6 anos proibida a mineria a céu aberto, falam? A mineria essa que destrói tudo. Então, tudo começou com a primeira consulta ao povo indígena de uma mina a céu aberto. E a partir daí, as grandes obras do governo também vão. Aí tem muitas críticas e foi totalmente bem feitas as consultas, mas pela primeira vez no México se fazem consultas no patamar do convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho. E vou terminar esta parte da exposição com o que vai ser as contradições. Tem espaços participativos que são consultas à população por muitas coisas, não? Por exemplo, uma usina de amoníaco, não? Que é muito importante para fazer coisas para a agricultura. Ou tem uma cervejaria que iba a fazer em um lugar onde tinham problemas de água. Consultas do mais diverso. Se fizeram monte de consultas que se falam de espaços participativos, mas sem um estándar, não? Então, até onde, na verdade, é uma consulta, até onde é somente uma, como se falaria, uma ratificação do que já foi decidido no governo, não? E a outra também que tem a ver com os comitês de planeação regional das grandes obras do México. O corredor interoceânico do Istmo de Tehuantepec é uma grande obra impressionante que vai conectar os oceanos. É como alternativa ao Canal de Panamá. Mas não vai ser somente o trem, o trem e estrada, mas também 19 centros de desenvolvimento de mercadorias, criação de mercadorias. Então, é uma transformação radical do espaço dessa parte mais estreita do México.
E aí se fez também comitês de planejamento regional, mas até onde isso, de novo, não é somente ratificação de coisas que já foram decididas no governo. Então tem essa parte de contradição de inovação, mas também de contradição de até onde um projeto de esquerda no México está fazendo a aposta correta pela um tipo de participação ou, na verdade, vai repetir os vícios que já no México temos tantos anos de conhecer. Com isto vou terminar para retomar melhor o diálogo das dúvidas ou coisas que para mim são conhecidas, mas que não ficam claras para a informação meia no Brasil. Então, vocês melhor perguntam, dialogamos. Eu acho que tem, por um lado, estamos falando de um processo aberto, na qual uma coisa muito importante vai ser, não, como falei já para vocês, uma disputa entre oposição e partido governante. Na verdade, a maioria das mudanças dos planos gerais que tem agora o governo vão ser definidos dentro do próprio movimento da Morena e os aliados. Não? Aí onde aos próximos 6 anos vai se convertir, vai se realizar a disputa do sentido das mudanças no país. Não? Temos esse ponto, acho muito, muito importante. Também a oposição, eu acho que, infelizmente, não tem uma clareza do projeto que vai ter em contra do governo de Morena. Praticamente nenhum dos projetos que estão sendo debatidos, você tem uma alternativa que você pode optar por, não é isso, então vai ser outro, não. É uma oposição que agora continua nesse choque da derrota massiva que sofreram no junho. Mas eu acho que uma das grandes retos, riscos desse momento vai ser a falta de um projeto de articulação e comando comum para um projeto de transformação democrática no próprio governo de Morena. Não tem, você pode ter experiências muito bem sucedidas no espaço local de participação, de incidência em políticas públicas, nos espaços locais, por exemplo, na Ciudad do México, no estado de Veracruz, etc., mas não tem uma política clara, definida, explícita de mudanças para o rumo de uma nova lógica de participação no governo. Na verdade, isso não fica claro. Também nós temos uma cultura muito dentro da nosso ADN, não? Do que vai ser a simulação, não? Vamos fazer assembleias, vamos fazer consultas e depois a gente faz o que quer, não? Essa simulação da consulta, eu acho que é um grande perigo quando você tem todo o poder. Você não precisa nem perguntar, porque você tem um poder para fazer sem essa disputa fora do campo de governo e os aliados. E aquela coisa que também falei para vocês, a polarização com uma parte importante das comunidades do OSCs que ficaram fora do projeto e que nas eleições, eu acho também, infelizmente, eles tomaram abertamente uma posição opositora, politicamente, partidariamente opositora nas últimas eleições. Então, isso não vai ser simples, a reconstrução de um relacionamento claro e produtivo com o Estado. A presidente vai ser uma das presidências mais poderosas do México desde a história da Revolução. Muitas poucas pessoas tiveram esse nível de poder, não somente na presidência e nas câmaras federais, mas também nos governos locais, estaduais. Então, isso dá, para mim, uma coisa que pode ser muito boa para fazer transformações bem feitas ou radicais, se fosse necessário, mas também é um perigo, não? Você pode fazer também muita coisa errada com tanto poder. Felizmente, temos inovações interessantes, sólidas, preparadas. Nossa nova presidenta foi governadora da Ciudad do México, tem experiência na gestão
E é uma pessoa que de uma nova geração que toma decisões a partir da documentação de experiências. A Cláudia Sheinbaum é uma pessoa totalmente diferente da lógica de tomada de decisões que tem Andrés Manuel, não? E isso a gente sabe porque também parte do seu grupo de ministros da Ciudad de México tínhamos pessoas próximas e falava isso. Ao contrário, ela é uma pessoa muito preparada, ela é científica, ela é física, especialista em energias alternativas lá em Berkeley, não? Então é uma pessoa muito formada, mas também uma pessoa que toma decisões, escuta, pergunta, recebe informação, mas quando Cláudia toma uma decisão, acabou. Ela vai fazer, né? E assim não vai dormir, assim vai passar em cima do que seja, ela vai fazer. Então é um estilo de governo que já a gente conheceu na Ciudad do México, que eu acho que teria as possibilidades de fazer grandes mudanças. E, finalmente, eu acho que temos algumas sinais, não sei se fica claro, mas sinais de reconhecimento da uma construção de institucionalidade participativa. Por exemplo, na Ciudad do México, agora, a nível nacional, pela primeira vez vai ter na Ciudad do México, um Ministério de Participação. Isso não existiu nunca no México. Pela primeira vez vai ter na Ciudad do México. E uma oficina na presidência que vai ter a responsabilidade da participação social. Então, tomara que isso sejam sinais boas, positivas, que vai mudar o centro, o peso da lógica da participação nesse governo, que eu acho que se não vai ser agora, não sei quando vai ser, não? Agora tem umas possibilidades, tem sinais que dão lógica de onde pode você construir, experiência na própria governatura da Ciudad do México, e agora tem poder para fazer transformações. Mas o que vai acontecer? Não sei, mas podemos continuar a fala, as dúvidas, o que seja. Obrigado. Especular. Bom, gente, então, antes de mais nada, agradeço novamente ao Ernesto pelo esforço de fazer aqui um levantamento geral para colocar uma espécie de pano de fundo comum que permita a gente entender, obviamente, isso estava comentando com ele, o nível médio de informação do que se sabe sobre o que ocorre no México aqui é incrivelmente baixo, há uma cobertura jornalística de péssima qualidade. Então, é muito importante para nós, de fato, agradeço muito esse esforço de colocar um pano de fundo mais amplo, que nos permita orientar a conversa e nos permita avaliar e especular, pelo menos a partir de informações mais duras, de processos mais amplos, assim caracterizados. Então, bom, gente, a palavra está aberta, obviamente, suponho que vários têm dúvidas, questões, eu próprio, mas eu não abusarei da minha condição de mesa. Quem tiver dúvidas, por favor, levante a mão, o Marcos vai levar o microfone. Como vocês podem ver agora, a tecnologia está funcionando direitinho, então vocês vão ser focados, por favor, se apresentem, e assim as pessoas que estão na internet podem ouvi-los e conhecê-los. Bom, boa tarde. Eu fiquei ouvindo a palestra pensando em milhares de perguntas e tentei organizar em três grandes coisas, três grandes temas que eu acho que... Claro, depois eu tenho muitas outras curiosidades que eu vou perguntar para o Ernesto. Mas acho que a primeira coisa, acho que não fica muito claro para a gente, como é que a gente sai daquele modelo tripartidário que fica se revezando no poder para o Morena, e o que gerou a formação do Morena. Eu tive a oportunidade de estar no México em 2018, no ano das eleições, e acompanhei um pouco, e era uma coisa assim totalmente nova, diferente, não dava para entender exatamente, digamos, se você fala de um partido movimento ou de uma grande coalizão, qual foi a força que impulsionou. E daí, ouvindo um pouco da descrição, eu tenho a sensação também de que houve um esforço, digamos, de quebrar todas as intermediações. Ou seja, os espaços,
tanto de organizações da sociedade civil, quanto dos poderes locais constituídos, é muito forte a necessidade do Morena de se conectar direto com a população, principalmente do ANLO, que tem, e de estabelecer políticas também que se conectam diretamente e evitam qualquer tipo de intermediação. Então, eu queria também saber se essa percepção faz sentido ou não tem nada a ver, assim. A segunda coisa era agora pensando mais na relação entre o ANLO e a Cláudia, né? As diferenças entre eles, que acho que você pontuou um pouquinho, em termos de estilo e tal. Ela tem também posições mais à esquerda no sentido de costumes e tal, né? Que o ANLO tem uma posição um pouco mais conservadora. E uma coisa que eu me lembro que me chamou muito a atenção é em relação à política externa. O ANLO tinha uma política. Eu me lembro nos debates que eu assisti, eu falei, gente, ele era mais conservador na relação com os Estados Unidos do que outros candidatos. E queria entender como que a Cláudia se posiciona nisso e como que isso é ou não um tema relevante para dentro do México. E uma outra coisa digamos, que eu acho que a gente poderia fazer um paralelo com o Brasil, que é assim. O ANLO se consolidou muito com o crescimento do ganho real dos salários, né? A população teve uma melhora de vida. E digamos que, da mesma forma, no governo Lula, a gente observou isso. Quando chegou no governo Dilma, se bateu num teto e também ela enfrentou algumas crises econômicas que não permitiram que esse mesmo crescimento continuasse. Me parece que é difícil que se a mesma fórmula que foi adotada no ANLO continue no governo da Cláudia, porque ela também tem um teto, né? Então, como é que você visualiza isso? E daí, por fim, uma coisa que tem na esquerda, última, e o movimento zapatista, onde que ele está? Carla Bezerra. Obrigado. A Mônica, por favor. Boa tarde, Mônica, do ENIDAC. Ernesto, muito obrigada por esse sobrevoo sobre o México, que nos tira da ignorância. A questão que eu fiquei é o seguinte, é tão tremenda esse aumento de salário mínimo no México, e eu me pergunto quais são os bastidores desse crescimento, porque a gente sabe que tem uma estrutura de impostos muito regressiva no México, então quem financia um pouco como a Carla está dizendo, quem financia esse aumento de salário mínimo? E aí, em relação à estrutura de inovações participativas, parece que tem, então, uma trama gigante de participação local e, ao mesmo tempo, a nova presidenta toma decisões a partir da escuta, mas por ela mesma. Então, como é que você analisa isso em termos de decisões macropolíticas? E, por fim, então, onde está o neostrativismo nessa história toda, né? O que se drena do México com toda essa redistribuição? Ou é uma história de fato bonita? Obrigada. Tem a Maria do Carmo, a Bia. Bia, então. Já tem aqui. Obrigada. Ernesto, muito obrigada pela apresentação. Beatriz do ENIDAC. E como a Adrian estava falando, acho que o nível de conhecimento que a gente tem sobre México aqui é pouco, então foi muito esclarecedora sua apresentação para a gente conhecer mais, saber o que está acontecendo. E o que me chama muito a atenção é a questão da participação das mulheres nesse processo, né? Como você chamou a atenção, primeira vez que teremos uma mulher na presidência da República do México, a institucionalização da paridade de gênero, que é algo muito surpreendente. Assim. Aqui no caso brasileiro, a gente está muito atrasado nesse debate, a gente está tendo que lutar para que a cota de 30% permaneça. A paridade de gênero é uma realidade ainda muito distante. Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco desse processo da participação das mulheres na construção desse novo cenário político no México, acho que seria interessante. Obrigada. Obrigado, Maria do Carmo. Sou Maria do Carmo, também estou muito feliz de estar aqui escutando o Ernesto. Já andei na casa dele. Primeiro, duas perguntas meio aleatórias. Qual vai ser o poder que o López Obrador vai ter nesse governo da Cláudia?
E quando você falou de comunidades que ficaram de fora, eu não consegui entender bem. Não sei se tem a ver com a pergunta da Carla, dessa coisa de tirar as mediações das organizações da sociedade civil serem muito clientelistas, talvez, e terem sido afastadas um pouco aquilo que se fez no Orçamento Participativo de Porto Alegre, que foi cortar relações com as antigas organizações clientelistas. Não sei se é isso ou não. Mas a minha pergunta principal é sobre os sistemas participativos que você falou. Tem o Ministério da Participação, então eu queria dizer que aqui na sala tem 2 pessoas do Ministério da Participação no Brasil, a Carla e eu, né? E a gente, bom, acho que o interesse não é só nosso, mas de todos nós aqui do SEBRAP, do UNIDAC especialmente. Como é que se constrói a ideia de participação? Essa diferença nos ajuda a pensar, né? No Brasil, a participação, eu acho que ela surge de um setor, ela surge no setor da saúde. É o setor da saúde que tem a ideia da gestão participativa compartilhada, né, dos espaços participativos. Antes disso, se falava de conselhos populares, autônomos e não sei o quê. É na saúde que se cria a ideia de participação que a gente tem hoje no Brasil, e ela nasce paralelamente com a ideia de sistema, né? Só que da saúde ela foi se espraiando, ela foi contaminando a ciência social, o meio ambiente, e aí todo mundo foi tentando se espelhar e copiar, fazendo as adaptações, mas ela não é consenso no Brasil. Nós lá no Ministério vemos muito isso. Não é consenso nem no governo, tem setores vários do governo que são anti-participação, e nem no PT ela não é consenso. Tem muitas concepções muito diferentes de participação. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa comparação e dessa ideia esquisita, né, de uma participação muito ampla nas localidades, sem mediações, né? E talvez não tenha essa história que a gente teve da saúde, que foi aquilo que costurou a nossa experiência. Obrigado, meu caro. Eu tenho aqui uma pergunta. Bom, temos mais 2 aqui, 3. Então, fechamos a rodada e deixamos o Ernesto depois responder tudo. Fernando, e depois Gabi. Bom, Ernesto, Fernando, sou aqui do SEBRAP, da Prefeitura, enfim. Primeiro, obrigado pela aula, foi muito interessante saber as questões do México. E, na verdade, acho que são 2 ou 3 perguntas, né? Acho que uma, pensando do ponto de vista de tudo que você mostrou e as questões econômicas e o avanço que teve nos últimos anos no México, né? Acho que uma dúvida do ponto de vista de participação é se as pessoas estão realmente participando dos espaços que foram abertos e que estão lá, e se isso, de algum modo, parece ser uma estrutura que está se criando como um elemento de participação, as pessoas estão realmente querendo participar, ou se é só algum resultado econômico momentâneo que está dando esse apoio. E no outro ponto mais específico, eu achei muito interessante quando você comentou dos conselhos de planejamento participativo, e a pergunta que você fez, né, se não seria só mais uma validação de uma priorização que o governo faz, né? E aí eu acho que tem um ponto que os governos, enfim, criam seus planos, mobilizam uma quantidade enorme de dados, observam desigualdades, e aí quando vai para o ambiente participativo, às vezes isso se contrapõe a tudo aquilo que os dados e os planejamentos se colocaram. Então, também não sei como que está essa experiência no México, se tem algum, e até pensando, não só do México, mas do seu conhecimento como todo, assim, como também articular esse lado, por um lado, a análise burocrática e, por outro, o que vem da participação também, assim, e aí trazendo as cores do México para isso também. Obrigado. Obrigado, Fernando. Gabi. Boa tarde, obrigada, Ernesto, pela apresentação. Sou a Gabriela Debrelas, do UNIDAC, professora da Universidade Federal de São Paulo. Eu tenho muitos estudos sobre transparência, né, e há muitos críticos em relação a tudo que ocorreu em relação ao AMLO e o Instituto Nacional de Acesso à Informação, o INAI, que é um órgão referência
para a América Latina e mundo afora, e houve alguns ataques, uma tentativa de tirar poder dos servidores. Queria que você comentasse um pouquinho a trajetória do AMLO em relação à transparência. Também gostaria de ver um pouquinho a sua opinião sobre a reforma do judiciário, o que significa eleger juízes, né? O que isso vai trazer para a democracia, qual é a realidade que isso vai impor, né, no dia a dia, e os riscos, né, e as potencialidades disso. E né, a Cláudia parece bem diferente dele, mas ela é, de certa forma, totalmente ligada a ele, né? Ele, na pandemia, teve um posicionamento bastante negacionista em relação à Covid, e isso, assim, ele tem toda uma lógica bastante populista, que a gente também conhece aqui no Brasil como funciona, e queria te ouvir também qual a possibilidade dela desgarrar dele. Ela tem 2/3, ela tem o apoio necessário, mas ela vai conseguir. Eu acho que essas perguntas, né, tiveram presentes aqui também. Quando que ela vai conseguir desgarrar e realmente colocar um outro estilo de governar no México? Obrigada. Obrigado, Gabi. Eugênia, né? Pronto. Ernesto, obrigada pela sua exposição. É sempre um prazer te ouvir. Eugênia Carlos, da UFES. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de construção do Partido Movimento, sobretudo porque você identificou o ator político Morena como um partido movimento em construção. Então, qual a relação do Partido da Morena com os movimentos sociais e quais são as bases, né? Que movimento de base é esse que está na construção desse partido? E aí, se você pudesse tecer alguma hipótese, alguma pista para pensar em termos das possibilidades dessa construção partido-movimento vir a afetar positivamente os resultados das políticas públicas, em termos de incorporação das demandas desses movimentos que estão na base, nas decisões do governo. Então, se você pudesse um pouco falar sobre isso. Obrigado, Zeneia. Eu tenho uma... Você quer perguntar? Rebeca. Bom, vamos lá. Já vamos acabar isso aqui, porque senão vai ficar rapidinho. Mas vai ficar responder e vai ficar 2 perguntas no final? Pode ser, se vocês quiserem, fazemos isso. Você quer saber? Vamos perguntar as 2 que faltam. Minha primeira pergunta é se ele era capaz de responder todas as perguntas. Ele anotou tudo direitinho, eu vi. Mas então eu falo rapidinho, só para complicar um pouco mais sua vida. Eu fiquei curiosa pela ausência na sua fala e até nas perguntas sobre a questão da criminalidade, da violência, que a gente escuta como sendo muito importante na vida política do México e como que isso foi em todo esse processo. Mas se você não tiver como responder, eu entenderei. Em todo o processo vai ser difícil, mas só deixa eu fazer 2 perguntinhas aí e coloco. Acho que talvez você poderia nos ajudar a pensar uma questão, Ernesto, que me parece muito importante, quando de fora se tenta entender o governo do Andrés Manuel López Obrador. E que o AMLO, ele tem claramente uma compreensão majoritarianista do poder. Isso tem implicações complicadas. Mas ele não é um autócrata. Não. Então, ter alguém que tem uma compreensão majoritarianista do poder significa ter alguém que tem uma tendência a eliminar mediações, porque as mediações, obviamente, impedem o poder da maioria. Agora, nós conhecemos uma versão autoritária disso. Tivemos aqui um governo que tem claramente uma compreensão majoritarianista do poder, mas é autocrático. Então, eu gostaria que você nos ajudasse a pensar e que trouxesse elementos de em que sentido Andrés Manuel não é um autócrata, embora seja claramente um político que tem uma compreensão majoritarianista do poder, que a faz valer sistematicamente. Está aí a relação com as organizações da sociedade civil, que foi péssima, e a relação com os organismos autônomos, que não foi harmônica, e por aí vai. E com a própria Suprema Corte e o Poder Judiciário. E a segunda questão que me gostaria... Tem algumas coisas sobre a participação, mas essas eu entendo, então não vou perguntar, porque eu queria fazer isso para suscitar o debate no NEDAC, mas melhor aproveito para ouvir você a respeito de outra questão. A oposição no México está destruída, né?
por acertos do governo do Andrés Manuel López Obrador e por erros da oposição, que de fato não são poucos, ela veio errando sistematicamente, e partidos que foram importantes na história política do México recente estão prestes a desaparecer. Provavelmente o PRD pode desaparecer, e não são poucos analistas que pensem que o PAN também talvez possa desaparecer, e o PRI está reduzido a expressões infinitesimais, considerando a importância que ele teve. Então, o jogo político vai ocorrer, como você bem disse, basicamente dentro das disputas de Morena. Não tem oposição capaz de fazer nada. Então, quais são as divisões internas de Morena? Se você puder falar para a gente como você vê a disputa de Morena na perspectiva do poder. Bom, temos quantos minutos? Temos até as 4. Às 4, tá bom. 5 para as 4 para tomar um café. Vou contestar ao sentido contrário, porque acho que tem precisamente coisas que não foram faladas e que são muito importantes. A gente trabalhou nos primeiros 4 anos com tema de segurança na reconstituição das polícias locais. E isso foi muito importante para mudar o olhar do que acontecia no país, e que não é fácil compreender se você não conhece qual vai ser a destruição da lógica dos corpos policiais no México. Praticamente a Polícia Federal estava pegada pelo crime, ou cheia de corrupção, e não estava no território. Então, a criação da Guardia Nacional, eu personalmente, eu não acompanho a saída, teoricamente, de criação baseada no exército. Mas praticamente você não tinha a possibilidade de fazer uma força nacional, um país do tamanho do México, a complexidade, cheia de violência, grupos de crime organizado e tal, praticamente de zero, se você não tinha esse controle, né? Então, é difícil falar qual seria o melhor. O que podemos falar é o que aconteceu. E o que acontece foi precisamente confrontar o grande problema que vai ser corrupção e violência. E aí eu acho que tem avanços bons, reais, que tem que ver com uma... parou os índices de criminalidade, de homicídios, a taxa de homicídios baixou, isso, mas também a percepção da insegurança na população é outro dado, com medidas autônomas que sim reconhece uma mudança no México. Agora, tem coisas que não foram feitas e que é muito complexo se você não tem uma verdadeira clareza de como fazer isso dos diferentes níveis. A parte da Polícia Federal, dos mandos federais, das forças federais, isso está mudando e mudou muito. Mas no México tive uma história de desarticulação dos corpos de corrupção, de lógica de articulação com crime organizado nas polícias estaduais, e também a destruição ou desaparecimento das polícias municipais. Então, eu acho que segurança sem proximidade não vai dar certo, tá? Então, é complexo, eu acho que tem um resultado positivo, mas muito moderado. E a outra coisa, que é uma coisa muito importante, que foi o confronto com a tragédia das desaparições. Mas isso também precisa ser pensado realmente o que significa. No México temos uma lei muito particular que você pode estar falando de muitas coisas e fala desaparições, desde pessoas que saem da sua casa por violência, até pessoas que foram pegas pelas forças do Estado, até a maioria abrumadora das pessoas que estão no nível de desaparecidos tem que ver com resultado de confrontações com crime organizado. Seja drogas, mas também tráfico de pessoas, etc. Então, que mudou a construção? Aí sim foi uma construção de um sistema nacional pouco conhecido. Não sei se vocês conhecem o Sistema Nacional de Búsqueda de Pessoas.
Temos agora uma Comissão Nacional de Búsqueda de Pessoas e 32 comissões estaduais. E aí é muito interessante porque é o mesmo. A gente acompanhou a criação das comissões, a formatura das comissões estaduais e tem, agora sabe qual é o tamanho da tragédia. Agora tem políticas, mas, claro, você não vai resolver de um dia para outro isso. Mas eu acho que confrontar os problemas como segurança e desaparições, isso, pelo menos, já temos uma lógica de problema público. Agora é um problema público. Antes era essas cifras que ninguém sabia onde estão as pessoas, são 1.000, 2.000, são 100.000 pessoas desaparecidas, não? Mas, por exemplo, uma coisa absurda, está cheio de pessoas não reconhecidas nos cemitérios públicos. Tem milhares de pessoas e não tem uma base de dados do ADN dos familiares. Então, para fazer o clique de um dado e outro, precisa milhares de horas de trabalho e de construção institucional. E isso se está fazendo. Não? Então, é agridoce, porque você tem poder, tem dinheiro, tem clareza do que é um problema, então por que não se resolve? Eu acho que vai no caminho correto, mas com essas coisas que eu não acompanho de militarizar precisamente a força pública. Mas também a mesma coisa, é o que acontece, por exemplo, em lugares que ninguém fala que é ruim. É a mesma coisa. O modelo mexicano de Guardia Nacional é a Guardia Civil espanhola. E ninguém fala que o governo na Espanha está militarizado, não? Ou a Gendarmerie Francesa. O modelo é a Gendarmerie Francesa, que é um corpo militarizado de Polícia Nacional. Sabe? Então, eu não acompanho, mas também não é o país pegado pelos militares que algumas pessoas falam. A oposição está destruída, sim, mas eu acho que isso não é bom. Eu acho que deveriam ter uma articulação de projetos alternativos para também debate público, a esfera pública precisa de debater. E isso não é bom. E o ruim do caso é que dentro de Morena, como um princípio baseado na história da esquerda, que sempre se destrói autonomamente por si mesma, praticamente é um tabu a discussão pública de diferenças de projetos. Então, parte importante dos últimos anos, muitos poucos anos, é a discussão pública de algumas coisas que temos olhares, eu não sou de Morena, mas a esquerda tem olhares diferentes dos temas. Primeiro, não se discute dentro de Morena, ou se discute, mas não publicamente, e depois os grupos que estamos perto do campo, também, se você discute essas coisas, você é oposição, você, porque está falando se você não faz parte do governo ou do partido, sabe? Não temos uma cultura de olhar de frente os problemas, discutir, e agora dentro de Morena não tem essa tradição de discussão ordenada pública de diferentes olhares de problemas. Então, eu acho que não é simples, não temos uma resposta fácil para esse problema. E a lógica, só para falar isso, não? A prensa contra Andrés Manuel, eu sempre falo isso, Andrés Manuel não é meu modelo de político de esquerda, nem de longe, não agora, nunca. Eu conheço a trajetória de Andrés Manuel, mas duas coisas também para ter contexto. Eu acho que só um cara como Andrés Manuel, que é um político incrível, ainda você não goste ou acompanhe, só um cara como ele teve esse papel tão importante de fazer um acordo alternativo àquele outro acordo neoliberal que vendeu o país, para falar rápido, sabe? Por um lado. E por outro lado, esse cara, ao contrário do que as pessoas falam, ele nunca foi em contra de uma decisão do judiciário. Não? Ele nunca teve uma decisão em contra do que decidia as câmeras. Nunca. Incluso algumas das reformas mais queridas por ele, que, por exemplo, a reforma energética, que perdeu com uma coisa de ruim, de jogo de barrio, ¿no? Y de patada, ¿no? De golpe.
Es un golpe bajo pela Suprema Corte, ¿no? Que pela primera vez na história discutiu que se era se cumpriu ou não as fases deliberativas da lei, não? Uma coisa que saiu por enquanto e caiu. E ele não somente não desrespeitou a decisão, mas ele discutiu publicamente porque isso não era para não cumprir. Então, é muito claro, eu acho, que muitas da cultura política e as posições pessoais do Andrés Manuel não é simpático ou não é próximo a uma esquerda moderna. Mas, na verdade, o direito do aborto no país foi no governo do Morena. Essa coisa que nenhum congresso pode ter menos de 50% de mulheres foi com a liderança do partido, que tem um líder. Não tem outro líder, na verdade. Afortunadamente, uma das perguntas é o que vai acontecer na influência de Andrés Manuel com Cláudia. Felizmente, no México, é um tabu a reeleição, e outra é manter o poder sobre a pessoa que vai ficar em seu lugar, não? Depois de uma história nos anos 30 no México, isso é um tabu. E eu acho que também as pessoas não conhecem a Cláudia Sheinbaum. Ela é uma pessoa suficientemente autônoma e forte como para ter essa lógica de continuidade, mas também de renovação. Eu acho que ela vai mudar muitas coisas da comunicação, de lógica de confrontação diferente, porque Andrés Manuel teve essa lógica de confronto. Ele precisava confrontar, polarizar, porque estava disputando o poder de um bloco que não é homogêneo contra um bloco, o bloco que foi homogêneo e que tinha nas mãos do país todos os três poderes. Então, eu acho que vamos ter uma coisa interessante. Obrigado. Vamos ter uma coisa interessante no futuro próximo do que vai acontecer com novas formas de exercício do poder, mas também de debate público de algumas coisas que, com a grande peso da liderança do Andrés Manuel, era impossível. Ninguém tem uma força para falar contra o que falava Andrés Manuel dentro de Morena. Então, eu acho que a mudança da pessoa que vai fazer a encabeçar o poder, eu acho que vai abrir oportunidades de outro jeito de encarar os problemas. A construção do partido é uma coisa tão complexa porque iniciou o partido quando ganhou o poder com uma liderança totalmente corrupta. É tão corrupta que ela a presidenta primeira, ficava com o dinheiro do Instituto de Formação Política. Praticamente 3 anos não tiveram dinheiro, então não funcionou o Instituto de Formação. Foi toda uma briga muito complexa que poderíamos falar 2 horas sobre isso. Mas a nova liderança do partido é tão importante para eles que não vai praticamente todo mundo sabe, o próximo domingo tem congresso em Morena e praticamente é decidido que vai ser a nova presidenta, de novo mulher, atual ministra do Interior, que é uma nova liderança, 30 e poucos anos tem a companheira, que é uma nova geração surgida dentro das próprias lutas de Andrés Manuel. A nova geração, ela vai ser a nova presidenta. E a lógica é isso, eles têm claro que a construção dos próximos anos vai precisar de um partido de verdade e não só de uma maquinária de mobilização eleitoral, não? E qual é o relacionamento com as bases? Não tem bases. Não tem relações Morena com o sindicato de professores. Não tem células ou comitês de base nas organizações camponesas ou urbanas. Tem a forma de organização bem interessante porque tem grupos pequenos na população, no território, que tem mobilização para as eleições. Mas pronto, não tem para outra coisa. É muito louco porque então as decisões do que vai ser por exemplo, as candidaturas para as eleições não se faz com votações de los militantes, nem simpatizantes. Eles fazem encuestas.
Não, prévias não. Eles indicam dessa forma. Então, é muito louco o procedimento que eles fazem para encaminhar as pessoas que vão estar nos diferentes níveis de poder, que algumas vezes deu muito certo, mas também se explica pela história da própria esquerda recente no México. Você tinha força clientelar e corporativa dentro do partido, você impunha, você definia o que vai ser os grupos, então você ficava dono da maquinária do poder, mas também do dinheiro. Um monte de dinheiro tem nos partidos lá. Então, o jeito o mecanismo que eles encontraram foi, não, vamos fazer essas pesquisas na população aberta e a pessoa mais reconhecida, mas que vai ter os princípios ou a trajetória do partido, ele vai ser deputado. Ele vai ser assim. Eu acho muito louco, porque então mudar isso para uma lógica de partido não vai ser simples. É um desafio para os companheiros e companheiras de Morena. Transparência, Gabriela, é uma coisa muito difícil de falar rápido, porque eu acho que tem, por um lado, uma das instituições mais interessantes, úteis, em teoria, mas na realidade é um custo enorme para manter o que seria um instituto. Você sabe, está o Instituto de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais, esse é o nome. Esse começou também com a lógica que você faz, você pede informação pública que você precisa e eles estão obrigados a fazer. Na verdade, a proposta que vão fazer, isso não, com certeza vai acontecer, vai desaparecer o INAI, mas vão permanecer os escritórios em cada uma das dependências públicas que fazem o trabalho de transparência de informação. A mesma coisa vai acontecer com outros organismos autônomos. Por exemplo, tem uma coisa muito boa no México, uma história bem sucedida do que vai ser uma área do governo que faz avaliação de políticas públicas. É uma coisa muito boa, muito profissional e tal, mas já não vai ser mais um organismo autônomo, vai para o IBGE mexicano, para o INEGI, não? Vai fazer parte. E assim, a ideia que tem Andrés Manuel, e eu acho que também compartilha a Cláudia, é que a lógica dos organismos constitucionais autônomos foi temporal e que essas funções podem ser parte da administração federal com autonomia de gestão, mas não autonomia constitucional, que agora tem como se fossem ministros da Suprema Corte os comissionados. Eu não sei, na verdade, não sei se vai dar certo, mas o que vai desaparecer vai ser o INAI e vai permanecer o sistema de acesso à informação. Minha posição do judiciário, eu já falei com uns amigos, agora, antes, a ver se eu posso fazer rápido. É uma coisa muito louca, vai ser tem Suprema Corte, depois você tem tribunais colegiados e você tem juízes de tudo, penal, civil, familiar, tudo, administrativo. E na proposta original de Andrés Manuel vai votar por todos. Vai ser uma votação de todos. E vai ser nomeados 1/3 pelo Poder Judiciário, 1/3 por Poder Legislativo, 1/3 pelo Poder Executivo. E vai votar a metade 2025, em junho, e a outra metade a 2027. Uma parte da comunidade de pessoas próximas a essas discussões, dos companheiros do governo, nós falávamos que poderíamos fazer uma coisa intermédia, que seja, vamos votar os ministros da Suprema Corte, por que não? E vamos votar o Tribunal de Disciplina, porque é a coisa mais corrupta que já existe. Não? Temos 70% nas estudos, não? Nas pesquisas de corrupção, e não temos mais 3 pessoas nos últimos anos que foram para o Tribunal de Disciplina. Então, vamos votar os membros do Tribunal de Disciplina e pronto.
juízes e magistrados, vamos fortalecer o sistema civil. Mas perdemos. Por quê? Porque o poder judiciário é uma máfia. Não, máfia mesmo, reconhecido por eles. 65% das pessoas que formam parte do Poder Judiciário Federal são família. As pessoas têm serviço civil de carreira, sim, mas também são nomeados pelo Conselho da Judicatura. E são nomeados diretamente sem nenhum princípio. Então, na verdade, é uma coisa bem corrupta, bem ruim. E eles fizeram uma coisa completamente ilegal. Qualquer outro país não dá conta. Eles são parte do... No México, o executivo é o presidente. O legislativo são deputados, senadores. Mas uma coisa louca que o judiciário não é a Suprema Corte. O judiciário, segundo a Constituição, são Suprema Corte, juízes e magistrados. Eles são patrones. Eles fizeram 15 dias de paro como pressão. Eles quiseram utilizar mecanismos ilegais para deter a discussão. Eles queriam modificar a modificação constitucional. E nesse momento de polarização no país, os moderados que falamos, não, vamos votar só uns e os outros não, perdimos. Não teve jeito de ter uma alternativa em uma posição tão polarizada. Minha posição era outra, mas se aprovou, e se aprovou já. Então, em junho de 2025, vai se eleger os 9, não 11, vai reduzir 9 ministros da Suprema Corte, 5 e 4, porque agora a obrigação vai ser metade de mulheres, metade de homens. Metade de mulheres e metade de homens, os miles de juízes e magistrados em todo o país. Vai ser uma coisa que dá para alguns de vocês dar seguimento, uma coisa muito louca. E eu acho que a diferença de outras experiências, no México não está acontecendo o que foi, por exemplo, o venezuelano. Ninguém está pensando em fazer uma institucionalidade paralela à institucionalidade da República. Ninguém. O que está acontecendo é uma lógica de refundação das instituições da República. Há discussão, incluso o Poder Judiciário deveria, ou é melhor eleger? Na verdade, não sei, mas a discussão com os amigos ou ex-amigos, porque o país polarizado já teve vários ex-amigos, eles falam, não, isso vai ser o populismo, autoritarismo, não sei o quê, e eu falo, e nos 40 e muitos estados dos Estados Unidos que eles elegem juízes e ministérios públicos, por que não acabou o controle? Não? Não tenho certeza o que contestar, mas eu acho que vai ser o único jeito de renovação radical do Poder Judiciário. E muitas outras críticas falam, sim, mas é uma parte de... Sim, mas precisamos começar. Vamos começar com isso, precisamos modificar o sistema de justiça básica e vamos modificar a instituição do Ministério Público para mudar a administração de justiça. Cláudia é muito mais autônoma do que as pessoas pensam. É uma militante, é uma pessoa muito preparada, é uma pessoa que tem seu próprio jeito de fazer as coisas, mas ela não precisa se alejar do Andrés Manuel. Eles construíram juntos essa alternativa política. Então, também você não vai ouvir, eu acho, uma crítica radical do Andrés Manuel, porque eles construíram o mesmo projeto, não? Participação nos espaços abertos, planejamento participativo, não. Tomara que fosse isso. O que a gente trabalhou foi na discussão de uma lógica de seguimento das demandas da população do Tren Maya, por exemplo. Não? E aí foi um projeto de que as comunidades tiveram uma maior participação deliberativa do que vão ser as prioridades de obras ou de serviços no espaço do Tren Maya. Mas a política, mas também a crise da pandemia e a cultura política autoritária decidiu que isso não ia dar certo.
Então, o Estado pegou as demandas, os técnicos fizeram decisões e em assembleias, em comitês regionais, validaram, não? Então, por isso eu falo que é uma coisa contraditória. Tem no início o discurso de fazer mudanças importantes para a participação da população, mas se você tem que decidir eficácia ou participação, pega na eficácia. Mas eu sempre falo, seria muito mais eficaz se fosse participativo. Mas os burocratas e os militares e os engenheiros, não sei qual é o pior, mas... Tem engenheiro na plateia. Eu conheço os dois. Saludos, Andrei, saludos a Edu. Não, eu falo certo, foi muito mais difícil brigar com os engenheiros civis do Tren Maya que com os militares. Os militares obedecem ordens. Os engenheiros falam que não, em cima só Deus, não? Ou seja, são capazes de fazer o que você queira. Então, é muito difícil, com essa cultura autoritária e essa lógica de articulação, justamente, se não tem uma liderança, é uma lógica como a mexicana, que vem de lá em cima para baixo, os projetos, articulação de projeto alternativo é muito difícil, porque tem essas brigas internas que falou Maria. O poder... Tem uma coisa também importante. Quando falo de cortar as relações clientelares, nós estamos... Lembrem que o caso mexicano é muito diferente do brasileiro e outros países, no caso que México tinha, então, um estado que estava tomado desde os anos 20 pelo mesmo partido. Mas esse partido não era partido pronto, não. Esse partido estava fundamentado em organizações sindicais, tinha setores, não? Popular, camponês, obrero, operário, não sei o quê. Então, a sociedade estava organizada em uma lógica clientelar corporativa. Então, quando no México estamos falando de uma modificação das relações com a sociedade, tem uma coisa especial, não? Vamos romper essa coisa corrupta de relacionamento com a sociedade, mas está falando de sociedade dessa, não? Clientelar corporativa. E outra coisa também é que nós temos um ecossistema organizativo das organizações da sociedade civil que é muito polarizado. Não estamos falando de organizações populares. A maioria das que tinham cooptados, cooptados os espaços de representação, eram praticamente think tanks, não? Eram uma coisa bem interessante. Tem os grandes empresários que não pagavam impostos, porque era outra coisa radical. Ninguém pagava impostos das grandes fortunas no México, até agora. Eles tinham, então, os grupos de pressão, que tinham, por exemplo, o grupo de mexicanos contra a corrupção, que tinham uns salários maiores que ministros. E eles tinham as campanhas para privatização da educação. E eles estavam no Conselho de Educação Nacional. Essa referência, quando as pessoas falam que tem uma briga com as OSCs, não está falando, todas as políticas continuam com organizações populares trabalhando no dia a dia. Mas são esses espaços que têm outra diferença muito importante no México. Não temos sistemas. Tem Conselho General de Saúde, que não tem conselhos estaduais, não tem conselhos na base. Não são sistemas. Nós falamos de notáveis, não? Notáveis acadêmicos, nossa culpa, não? Porque essa lógica, então, de briga e de polarização também deu para isso. Os espaços de representação da sociedade também foram olhados como se fossem espaços do conservadorismo, que não dão passo às transformações de outro projeto mais popular. Por isso é interessante, então, o que passa, algumas transformações que falavam, Bea, não? Falava das mulheres. México teve uma história bem interessante, um país muito machista, muito mesmo, não é a exceção do que acontece na América Latina, mas tem uma política bem interessante de articulações
transpartidárias, transclassistas de modificação de algumas políticas. E uma coisa bem interessante é isso, a obrigação de que os postos de representação têm uma obrigação de ser paritárias. Essa é a obrigação. E outra coisa que não é obrigação, mas politicamente obrigatório, você ter seu gabinete, seu grupo de ministros, não? Paritário. Isso começou com a esquerda, com o governo de Andrés Manuel desde a Cidade do México. E isso virou obrigação política moral em todo o mundo. Então você agora tem a metade dos ministros mulheres, a metade homens, praticamente em todos os espaços. É muito interessante um país tão machista, não? Mas isso, eu acho que também dá para pensar que tipo de transformações tem que ver também não somente com a lei, mas com exemplos, com práticas que dão certo. Como aconteceu, por exemplo, com as bolsas universais para idosos. Isso, nos anos 2000, era uma heresia. Uma heresia. E fez Andrés Manuel na Cidade do México. Bolsas universais para idosos. Então, quando todo mundo falava que não, é populismo, que vai quebrar o Estado, não sei o quê. E eles falaram, quando chega o governo federal, ele não fez reforma fazendária, mas ele tem uma política muito radical de acabar com a falta de pago de impostos, não? De impostos das grandes fortunas. Não fortunas, não renda, mas empresas enormes que já foram, não pagáramos impostos. E com isso, e a queda da corrupção, deu para todos esses programas sociais. Então, você está mudando, então, o olhar do que pode ser feito ou não pode ser feito com mudanças não só legais, mas também com jeito de fazer as coisas com as ferramentas que você tem. No caso da paridade, falo de novo, não só a lei da paridade legislativa, mas também o princípio de que precisa paridade em todos os espaços de exercício de poder. E não sei que, pois, tenho ainda tempo? Sim. Fala, Mônica, de salário mínimo. Onde saiu esse acordo que tem no México? Não lembro se o Brasil tem, mas tem uma mesa, tem uma comissão de salários mínimos, onde tem os sindicatos, tem as representações dos patrones e o governo. Mas aí foi uma das prioridades que fez o governo de Andrés Manuel. Ele fez um acordo com um grupo muito influente de empresários e chegou a esse acordo. Não vamos fazer novos impostos, vamos diminuir esse espaço de não pago de impostos, mas você vai a reduzir, vai ampliar os salários para ampliar o mercado interno. Isso estava com dúvida até a pandemia. Na pandemia foi uma decisão, é agora ou nunca. Então, ampliou o salário mínimo e se ampliaram muito rápido as bolsas universais. Então, mulheres solteiras, né? Mulheres solteiras, bolsa universal para idosos desde os 65 anos, seja você rico ou pobre, todo mundo no México, a partir dos 65 anos, tem uma bolsa mínima, não? Como se fosse a renda mínima. Todos os meninos, crianças, até os, não me lembro agora, 30 e poucos, têm com deficiências. Tem bolsa universal, tem bolsa universal para educação primária. Esse monte de dinheiro que saiu de outras coisas foi, então, generalizado, e isso deu para que a tragédia fosse menos profunda. Mas a mudança radical foi o reconhecimento do trabalho, a relação trabalho-capital,
como um acordo para crescimento do mercado interno que se deu, não foi imposto, foi um acordo com os empresários. Participação nas decisões, eu acho que essa é a chave, esse vai ser o ponto para ver até onde, de verdade, vai se modificar as políticas da esquerda no México. Eu tenho confiança que pode suceder, mas também falo para vocês com certeza, não? Nós trabalhamos muito nesses anos para fazer o primeiro... nós falamos do piso da transformação, não? O primeiro andar da transformação. Trabalhamos incluso, está projeto de uma nova não, a primeira lei geral de participação no México, temos isso. A mudança do que seriam várias coisas, mas também a criação de um sistema nacional de participação. Mas isso não teve nem a força política, nem a decisão política de fazer. Mas já foi trabalhado anos, estamos trabalhando anos para fazer isso e não deu certo nesse governo. Não sei se vai acontecer no próximo, mas não é uma coisa por acaso importante para pensar o papel periférico da participação nas decisões públicas. Até agora, a maioria das decisões são por consulta, no melhor dos casos, e se não, só repetir o que já foi decidido no governo. Então, essa vai ser uma prova se efetivamente o papel da cidadania, do povo, vai ter outra coisa que vai ter palmas às coisas que está fazendo bem o governo, não? Vamos ver se efetivamente vai tomar decisões para que o sistema de participação vaya acontecer. Por quê? Porque temos miles de mecanismos de participação, mas todos desconectados, inconexos. Não, você tem esse monte, miles de comitês de base, mas que não tem uma lógica articulada com o Conselho Nacional de Saúde. Você tem um monte de espaços de contraria social, mas não tem que ver com o seguimento do que acontece nas ouvidorias, nas órgãos de controle interno. É uma desarticulação. Eu acho que por uma lógica também de simulação. Mas se você não olha e dá conta dessa problemática, você não vai produzir essa lógica de potenciação da participação que existe, mas que fica periférica nas decisões públicas, não? A política externa, termino, Carla, que foi princípio, mas foi final, muito rápido. Morena, na verdade, é uma coisa que ainda eu falava para a amiga que ainda não conheço um livro bom para entender o fenômeno Morena. E a amiga falava, e por que não estuda você? Eu não sei se... Pero é um caso muito interessante porque foi muito pouco tempo. Amigos próximos, vizinhos, amigos, alunos que estiveram na fundação de Morena, estavam antigos partidários de organizações tradicionais da esquerda, não? Você tinha militantes que deixaram a política e voltaram a fazer política, não? Você tinha organizações de esquerda tradicional, antigos militantes do PRI, mas um monte de jovens que fizeram conexão com Andrés Manuel, não sei porquê, mas fizeram conexão e se mobilizaram para fazer isso. Eles iam como testemunhas de Jeová, casa por casa, falando com as pessoas, com o jornal do partido, que se chama de Regeneração, falando casa por casa, e assim foi que cresceu o partido, não? Então, que General Morena dá para muitas coisas, mas não é simples falar isso. A política externa de AMLO também eu acho que é pouco compreendida. Nós estamos muito perto dos Estados Unidos. E lembrem que quando Andrés Manuel chegou, não tinha qualquer presidente. Estava Trump. E com uma política, nós temos 10% dos mexicanos, nós somos 120 milhões, 12 milhões de mexicanos moram nos Estados Unidos. 38 milhões e meio de segunda geração moram lá. Temos quase um quarto do país lá. Não é qualquer coisa ao confronto. Então, eu acho que uma coisa ruim, mas que foi a única jeito
sobrevivir nessa primeira parte foi o acordo de ter a migração exterior no México. Mas todas as demais coisas, eu acho que não foi uma política externa conservadora. Por exemplo, não, o confronto para salvar a vida dos bolivianos. Não? Por exemplo, todas as posições com todas as guerras e conflitos internacionais, México continua tendo uma política de autonomia e de acolhida de pessoas, não? Honduras, não? Evo foi salvo por a política pessoal do Andrés Manuel, não? Mas ao mesmo tempo a política exterior tem um limite do peso específico da lógica internacional na lógica nacional no México da política interna. Pela economia, tudo tem que ver com nossa relação com os Estados Unidos, não? E, finalmente, o movimento zapatista. Eu tenho É difícil falar isso muito rápido, então não sei se vai ser mal compreendido, mas o movimento zapatista, como outros movimentos autonomistas, eu acho que tem todo o direito de estar no confronto com o governo, porque não faz as coisas com o sentido que eles acham que é correto. Mas eu acho que nesse momento, infelizmente, a maioria da população olha aos movimentos autonomistas como zapatistas, como não como uma alternativa, não? Mas como parte da oposição da transformação. Eu acho que isso não é bom, não? Mas a confronto dos zapatistas, o confronto de alguns grupos mais radicais das comunidades, algumas comunidades indígenas, poucas. A maioria dos povos indígenas não tem esse confronto como zapatistas. Infelizmente, não viraram para o senso comum da população como oposição. E automaticamente ficam do lado equivocado do confronto, da história. E isso eu acho que não é bom. Os zapatistas expressamente romperam com Andrés Manuel desde 2006. Não é recente. O confronto com a falsa esquerda, não? Com a esquerda tibia, morna, contra a verdadeira esquerda, isso faz muito dano na discussão, mas é a verdade o que acontece, não? Diferença de projetos que, no momento nesse que tem uma maioria hegemônica desse projeto, deixa fora qualquer discussão de projetos mais radicais. Bom, então, gente, tinha mais gente querendo perguntar, mas por sanidade não vamos deixar isso ocorrer. Temos também perguntas na internet, perguntas que vêm da rede do UNIDAC no México. Então, o Carlos Torrealba está acompanhando, está perguntando. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco, mas não conseguimos fazer a sua pergunta. Eu vou passar aqui para ela, para o Ernesto, depois ele responde no chat para você, o WhatsApp. E, bom, tinha mais pessoas aqui na plateia, mas vamos encerrar por aqui. Temos mais uma mesa, é uma mesa que começa daqui a alguns minutinhos. Temos um tempinho para esticar as pernas, ficar aqui, deixar o Ernesto descansar um pouco, porque ele vai fazer dobradinha na próxima mesa também, então precisa respirar. E, gente, muitíssimo obrigado, Ernesto, foi um prazer tê-lo conosco. Valeu.